Amados irmãos, chamados para sermos servos de Jesus. Eu te convido a abrir tua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo, a única, aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 1. Essa mania de falar primeira, segunda, é só essa, né? Carta aos Romanos. Roubaram a carta aos Romanos aqui. Oi? Capítulo 1. Vamos ver os versículos 5 e 6. Uma pequena porção da palavra para nós sermos alimentados na noite de hoje. Eu te convido a ler comigo. Romanos 1, capítulo 5 e 6. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Deus, por esta porção da Tua palavra. Ô Senhor, como já oramos, como já louvamos, como já Te adoramos, se o Senhor não estiver aqui, nada disso faz sentido. Se não for o Teu Espírito a nos conduzir agora, Senhor, através dessa palavra, nada disso faz sentido. Por isso eu clamo, ó Deus, usa a minha vida, apesar de mim. Abre, Senhor, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para que possamos entender a Sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e clamo. Amém e amém. Meus amados irmãos, na última semana que falamos sobre Romanos, nós aprendemos um pouco sobre a ressurreição de Cristo. Foi? Que marca uma nova etapa na nossa caminhada cristã. O sofrimento que Cristo passou, todas as dores, tudo aquilo que Ele foi castigado, tudo aquilo que foi marcado em sua pele e em seu corpo, os cravos em suas mãos e em seus pés, nós entendemos que deveriam ser nossos. Mas Ele levou sobre Ele a nossa culpa, Ele morreu a nossa morte, mas o último estágio dele não é a morte. Cristo ressuscitou, vive e reina eternamente. Está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E um dia Ele volta para vir buscar eu e espero que você. Amém? Eu e você. Um dia o Senhor vem para nos buscar. Um dia o Senhor vem para resgatar a sua noiva. Um dia o Senhor vem para resgatar a sua igreja, da qual nós fazemos parte. A ressurreição nos dá uma nova perspectiva de vida. Porque nós aprendemos com a ressurreição de Cristo que o nosso último estágio também não será o túmulo. Por isso, aquilo que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. A nossa vida não finda no túmulo. O Senhor nos chamou para sermos seres eternos, juntos com Ele. Ele nos dará um novo corpo, Ele nos dará um corpo glorificado, um novo nome, e eternamente estaremos diante de Deus, adorando a Ele. Mas nós precisamos entender isso já. Como seres eternos, que ainda que passemos pela morte, como seres eternos, ainda que passemos pela morte, o Senhor nos ressuscitará naquele grandioso dia. Porque o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, e nós ressuscitaremos para estar diante de Deus, vivendo para a glória de Deus, adorando ao Senhor, cumprindo o papel para o qual nós fomos feitos. Quando o Senhor idealizou o homem, Ele fez o homem para o adorá-lo. Nós fomos criados para sermos seres que adoram a Deus. Algo ocorreu no meio do caminho. O Senhor não foi pego de surpresa, Ele sabia que algo ia ocorrer. E mesmo assim Ele escolheu nos fazer assim, mesmo assim Ele escolheu nos dar esse privilégio de sermos feitos assim, e mesmo assim Jesus, sabendo de todas essas coisas, escolheu morrer a nossa morte, resgatar a nossa vida. Entenda que Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia desde antes da eternidade, desde antes da criação de todas as coisas, que seria assim. E Ele concordou que por amor, Ele morreria por nós. Sinta-se amado. Deus te ama.
Sinta-se querido. Deus quer o seu bem. Sinta-se cuidado. Deus tem cuidado das tuas feridas, enxugado as tuas lágrimas. Sinta-se parte de um corpo, porque você está aqui com um corpo reunido para adorar a Deus. Sinta-se parte de algo eterno. Você não finda no túmulo. O Senhor nos chamou para sermos de Jesus. Por isso Jesus nos comprou com o seu sangue, por isso Jesus nos selou com o seu sangue, por isso nós somos parte do povo escolhido de Deus, que deve viver para a glória de Deus. A ressurreição não nos remete apenas a essa promessa, nos remete à promessa que Deus fez a Eva no jardim do Éden. Lá no Éden, quando o homem e a mulher pecaram, o Senhor falou, viu? Da tua descendência virá aquele que pisará a cabeça da cobra, aquele que esmagará a cabeça de Satanás. Por que você tem tanto medo do diabo? Cristo já veio. Satanás já é condenado. Ele não será, ele já é condenado. Por que você permite que Satanás te acuse de coisas que você fez até, mas que não te definem mais? Porque você permite que Satanás esfregue na tua cara o teu passado, se Cristo derramou sangue para você ser livre? Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas nós estamos sendo esculachados por Satanás, por erros que cometemos. Mas nós esquecemos que pecado confessado é pecado perdoado. Dobra os teus joelhos no teu quarto, no secreto. Confessa diante de Deus os seus pecados. Pede perdão, muda de vida, muda de mente e viva a plenitude dos sonhos de Deus. Chega de ser escravo de Satanás. Chega de ser escravo desse mundo. Chega de ser escravo da ideologia nefasta desse mundo. O Senhor te chama para coisas maiores. O Senhor te comprou para coisas maiores. O Senhor depositou fé e esperança em você. E espera que você responda em amor, com fé e esperança, porque Deus acredita em você. Mas você, quando se olha no espelho, não tem a mesma fé que Deus tem em você. Você olha no espelho e enxerga os seus pecados, enxerga os seus erros, e isso é importante, nós termos noção de quem nós éramos, para sabermos o que Deus fez em nossas vidas, em quem nós fomos transformados, pessoas salvas, limpas e purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Esses dias eu estava vendo um vídeo, tempo ocioso, na internet, TikTok para ser mais exato. Depois de postar o vídeo da igreja, eu tenho que ficar esperando ele subir. A internet não estava muito boa e se eu sair, ele não sobe. Descobri isso da pior forma, perdendo os 4 vídeos lá. Eu tenho que ficar lá esperando sair. Então eu estava lá, fazendo a timeline subir. E surgiu não sei se vocês já viram esses vídeos que está tendo viral agora, das pessoas que vêm com a mão assim, para dar um soquinho. Aí a pessoa dá um soquinho, ele presenteia com um bombom, presenteia com uma bala. Não sei se vocês já viram esses vídeos. O cara fez um diferente. Ele colocou na mão dele R$5 e um cigarro. E ele foi dando soquinho e falava para a pessoa, escolhe, 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 escolhe. Com R$5, eu acho, eu não sei, mas com R$5 eu acho que você compra mais de um cigarro, né? Mas as pessoas estão tão perdidas no vício que elas escolhiam o cigarro, ao invés de pegar o dinheiro. Que poderia ser investido em outra coisa, não em cigarro, mas pensando friamente, com R$5 eu creio que você compra, não sei se um maço, mas mais de um cigarro. É mais de um cigarro? Quanto que custa um maço de cigarro? Tá sabendo, né, irmão? Vou orar por você, viu? Vou orar pela sua vida, viu? E as pessoas escolhem o que destrói. As pessoas, como sempre, desde a criação do homem, nós não temos ouvido a voz de Deus quando nos diz não toque, não coma, não prove, não é para você, não é para a tua família. Nós estamos ignorando a voz do Espírito Santo nos conduzindo. E eu me coloco a pensar por que nós escolhemos aquilo que mais nos prejudica. Qual é a nossa falta de compreensão com as coisas que nós recebemos do Senhor? Por que nós escolhemos aquilo que mais nos prejudica? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas nós escolhemos ser escravos do pecado. Escolhemos ser escravos da mentira. Escolhemos ser escravos das paixões deste mundo. Esquecemos que a nossa vida não se finda no túmulo. Esquecemos que somos seres eternos. Queremos provar o agora, aproveitar o agora, porque esquecemos que Deus nos chama para além do túmulo. A voz do Mestre tem nos chamado.
para vivermos uma nova vida, para termos a mente e o coração tratado, restaurado. E não adianta você vir aqui ouvir a palavra de Deus através da minha vida, através dos irmãos que vêm pregar, fazer abertura, através dos louvores, porque Deus habita em meio aos louvores. Não adianta você vir aqui e não praticar. Se a palavra confrontou o teu caráter, ótimo. Agora coloque em prática. Porque todas as vezes que eu sou exposto ao Evangelho, o Evangelho não confronta o meu caráter, tem algo de errado. Tem algo de errado. O Evangelho é um confronto do nosso caráter. Porque mostra o amor de Deus vindo em nossa direção, porque nós não merecíamos. Mas Ele escolheu nos amar. Em nós não há nada de agradável, mas Ele escolheu nos dar uma nova identidade. Em nós não há nada de bom, mas Ele escolheu nos tirar do império das trevas e nos transportar para o seu reino de luz. Então vamos permitir que Ele continue trabalhando em nossa vida, através dessa palavra que cura, que restaura, que transforma. Sozinhos, nós vamos fracassar. Sozinhos, nós estamos dados e fadados ao fracasso. Sozinhos, nós vamos cair naquele mesmo pecado de novo. Sozinhos, nós vamos nos enganar novamente. Ah, não, essa é a última vez. Essa é a última vez que eu faço, é a última vez que eu vejo, é a última vez que eu falo, a última vez que eu peco, a última vez que... Mentira. Porque você está sozinho, lutando com suas forças com algo que é sobrenatural. Nós precisamos entender que precisamos das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, que o sangue de Cristo realmente nos cubra, que o amor de Deus realmente nos proteja, que o Espírito Santo de Deus realmente nos guie, para nós ouvirmos a voz dEle e obedecermos. Não adianta apenas ouvir, porque senão nós vamos continuar escolhendo o cigarro ao invés dos R$5, que a gente poderia comprar doce, e doce é vida. Coxinha é vida. Mas eu também vi um vídeo onde uma pessoa, ele vai dar o chocolate, era uma pessoa bem, tipo eu, obesa, bem gordinha assim, tipo eu e o Ricardo junto, eu e o Ricardo e o Léo junto, nós três juntos assim, bem obesa. E a moça, a hora que olha o chocolate, ela fala, eu preciso parar com esse vício. O que é uma bênção para você pode não ser uma bênção para os outros. Precisamos entender e respeitar os limites daqueles que nos cercam. Precisamos compreender que o que não me faz mal, um chocolatinho não me faz mal, mas para aquela pessoa faria. Nós precisamos entender que o problema não está apenas no cigarro, não está apenas no chocolate. Tudo que é excesso, tudo que está ocupando o lugar de Deus na sua vida tem te prejudicado e te afastado do caminho do Senhor. E sozinho nós vamos fracassar. Hoje, pela misericórdia de Deus, vamos pensar e ser ensinados por esses versículos que nós lemos. Adotar uma nova forma de vida. Como nos diz o versículo 5, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Por intermédio de quem viemos a receber graça. Receber graça. Nós não podemos já... Faz um favor para mim, eu estou congelando. Desliga isso aqui. Esse aqui pode deixar, estou congelando só do lado de cá. Essa mão aqui está gelada. Nós não... Meu irmão, é para desligar, não é para dar turbo, não. Por favor. Nós não podemos esquecer que a graça de Deus sobre as nossas... É o contrário, deixa esse ligado, por favor. Mas só um pouquinho, não precisa ligar muito também não. Nós não podemos esquecer que a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, por intermédio de quem viemos a receber graça. O versículo 4 que nós falamos da última vez de Romanos fala sobre a ressurreição de Cristo. Ressurreição essa que proporciona para mim e para você graça. Novo acesso a Deus. Pecados perdoados. Nós merecíamos? Não. Mas Deus escolheu nos amar e nos perdoar. O Senhor Jesus nos demonstra no versículo 4, que nós não lemos hoje, falamos no outro dia que eu preguei sobre Romanos, que Ele tem poder sobre a morte, que Ele tem poder sobre a vida, que Ele é soberano sobre todas as coisas, e nós insistimos em esquecer e escolhemos errado o pecado. A palavra do Senhor nos diz que Deus é tardio em irar-se.
Não diz que ele não vai se irar. Não é porque você não está recebendo o que você merece pelo teu pecado que você não vai receber. O Senhor permite nós plantarmos aquilo que queremos, mas Ele também nos obriga a colhermos aquilo que nós plantamos. A questão é o que você tem semeado. Amor, compaixão, cuidado, caridade. O que você tem semeado? Desgraça, mentira, falsidade, pornografia. O que você tem semeado? O que tem conduzido e cuidado do teu coração, o que tem conduzido e cuidado da tua mente? Quem é você diante de Deus? Se o Senhor te recolher agora e for fazer para você passar num telão lá, olha, aqui você deu mancada, hein? Aqui também, aqui também. Quando você preferiu o sangue de Cristo ao seu pecado? Quando você clamou ajuda de joelhos dobrados, Senhor, me ajuda, eu não posso. Eu não consigo, é demais para mim. Porque sozinho nós vamos fracassar. E é graça, nós não merecemos, mas Ele cuida de nós. Graça. Mas não foi de graça. Custou o sangue do Filho de Deus. Muitos de nós, e até eu tive uma experiência dessa esses dias, fomos num retiro, algumas pessoas aqui, num seminário, e vou dar um spoiler do seminário. Tem um momento que passa a crucificação de Jesus, aquela do filme de Mel Gibson. Tem pessoas que não conseguem assistir, porque acham que as cenas são muito fortes. Mas ali não representa a verdade. Por mais real que pareça, o que Cristo sofreu foi pior. E quando nós não temos essa dimensão no nosso coração, a gente prefere o pecado ao sangue dele derramado por nós. Quando a gente não entende tudo aquilo que ele passou e sofreu, a gente vai escolher o pecado, porque a gente acha que a graça não está sobre nós, ou a gente não liga para a graça que está sobre nós, ou o fato do Senhor ser tardio em irar-se, faz de nós pessoas tardias em arrepender-se. Mas uma coisa não está atrelada à outra. O arrependimento é diário. Nós pecamos diariamente. Diariamente nós escolhemos o erro, a falha, o pecado. E diariamente nós devemos dobrar os nossos joelhos e clamar misericórdia. Clamar que o Espírito Santo conduza as nossas vidas. Clamar que o sangue de Cristo tenha poder sobre nós. Clamar que Deus nos dê uma nova identidade de filhos de Deus. Porque os filhos de Deus escolhem aquilo que agrada ao coração do Pai. Já os filhos de Satanás continuam na perdição. A pergunta é: quem somos nós, filhos de Deus ou filhos de Satanás? Recebemos um favor imerecido. E é nesse momento que recebemos um chamado do Senhor para servirmos os propósitos dele. Quando o Senhor derramou a graça dele, quando você entregou a sua vida no altar do Senhor, você entregou teu coração, Senhor, faz de mim uma nova criatura. Muitos de nós choramos. Muitos de nós ali dobramos os joelhos, nos arrependemos de verdade, de coração, mas achamos que é só isso. O Senhor quer te curar, quer te transformar para que você faça parte dos propósitos dele nos dias de hoje. Você não é um acidente. O Senhor te colocou aonde você está para que você sirva os propósitos eternos dele. Você tem que levar a palavra de Deus aonde você está. Você tem que levar a graça de Deus aonde você está. As pessoas têm que reconhecer Deus através da sua vida, pela graça dele sendo derramado sobre você. Você se torna um canal da graça de Deus aonde você está. No seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver, a graça de Deus é vista através de você. Porque Deus te ama. Ele tem uma nova história para você. Nós cantamos uma nova história. Eu vou cantar, cadê a irmã da canto? Não gosto que eu cante, a irmã. Eu não gosto que eu cante, você acredita, irmã Maria? Ela briga comigo e fala: pastor, não faz mais isso, é desafinado. Eu acredito nela. Eu acredito nela. Nós falamos que Deus tem uma nova história para nós. Nós cantamos que Deus tem uma nova história para nós. Mas não permitimos que o Senhor nos dê uma nova história. O nosso querido irmão Léo, menino atento às redes sociais, está me relembrando de mandar um abraço para os nossos irmãos que nos acompanham de casa. A dona Demeutildes, que eu não consigo falar o nome dela, eu vou aprender ainda em nome de Jesus. E a Santina, um abraço a todos vocês, Deus abençoe. E os demais irmãos que nos acompanham de casa, aí vão se manifestando que o Léo vai me avisando. Amém? Qual escolha você vai fazer? Essa escolha ela é diária.
Quando nós levantamos, nós temos uma escolha: a graça ou a desgraça. Como nós vamos nos portar a partir desse dia? Como o nosso primeiro contato com o Senhor vai conduzir o restante do nosso dia? Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa eu entregue ao meu eu. Não deixe-me entregue às minhas paixões desse mundo. Não me deixe entregue às coisas que entristecem o teu coração. Pai, eu fui comprado por Ti, eu fui resgatado por Ti. Eu sirvo a propósitos eternos, então usa a minha vida no dia de hoje para a glória do Teu nome. Ou eu vou pegar e já vou direto para a desgraça mesmo, vou levantar sem orar, não vou agradecer para quê, eu estou vivo mesmo, vou reclamar do meu trabalho, vou reclamar da minha família, vou reclamar da igreja onde eu estou, vou reclamar de tudo. Vou reclamar do lixo do vizinho. Vou reclamar. Vou reclamar. Tem mais coisa para reclamar? Vou reclamar. Estou esquecendo de ver a graça do Senhor nas pequenas coisas. Eu levantei, mais uma vez os meus olhos se abriram. Mais uma vez o meu pulmão se encheu de ar. Mais uma manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida. O Senhor me deu mais uma chance de ser diferente e fazer a diferença. Aonde nós estamos empenhando as nossas forças? Na graça ou na desgraça? O versículo ainda nos diz o seguinte: apostolado por amor do seu nome. Ser apóstolo, Michele também, Deus abençoe, irmã Michele, era para você estar aqui. O apóstolo, ele é um representante de Cristo. Ser apóstolo de Cristo é representar a Cristo. E representar quer dizer que você vai agir como Cristo agiria naquela ocasião. Vai fazer o que Cristo faria naquela ocasião. Mas tem sempre um detalhe que a gente esquece. Você vai fazer como Cristo descrito na Bíblia ou o Cristo que você conhece? Porque muitas vezes é diferente. O Cristo que está descrito na Bíblia nem sempre é o Cristo que conhecemos. Por isso nós precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, permitir que o Senhor se revele a nós, permitir que Cristo, a identidade dele, seja revelada a nós, para nós sermos parecidos com ele. Não se eu chegar aqui para falar para você, olha, Jesus Cristo pegou uma metralhadora e matou todo mundo. Para você ser parecido com Cristo, você vai precisar pegar uma metralhadora e matar todo mundo. Isso está lá em 2 Evandros, capítulo 1, versículo 1. Se você não conhece a Cristo, você vai acreditar. Mas se você conhece a Cristo, você vai falar para mim, ei, o Deus que eu sirvo não é assim. O Deus que eu sirvo manda eu amar ao próximo como a mim mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. O Deus que eu sirvo me ensina a ter prioridades em minha vida, sendo que a maior prioridade é Ele. É Ele, a vontade dEle, o desejo dEle. Sabe qual é o desafio do crente de hoje? Conhecer a Deus, amar aquilo que Deus ama, buscar aquilo que Deus almeja para nós, ter a mente e o coração guiados por Cristo, porque nós temos preguiça de abrir a palavra de Deus, preguiça de ler, e por isso nós somos ensinados por pessoas que às vezes não nos ensinam de forma correta, às vezes nos ensinam de forma equivocada, porque aprenderam de forma equivocada. Por isso nós precisamos, em tempo e fora de tempo, estarmos buscando na palavra de Deus para sermos apóstolos, representantes do Senhor. Nós temos que ter a mente guiada pelo Espírito Santo de Deus, ouvir a voz de Deus. Eu acho que foi o Espírito, então você não tem comunhão. Se você acha, você não está acostumado a ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ter certeza que é o Espírito Santo falando comigo, porque eu tenho intimidade com Deus ao ponto de reconhecer a voz dEle. Ao ponto de entender, esse é Deus me orientando, que eu preciso me afastar dessa desgraça, que eu preciso me afastar desse pecado, que eu preciso endireitar a minha vida. Falta de intimidade nos leva a uma vida medíocre. Falta de intimidade nos leva a uma vida de pecado. Falta de intimidade nos leva a uma vida longe do centro da vontade de Deus. Falta de intimidade mostra para mim e para você que nós estamos desprezando o sangue de Cristo derramado na cruz. Porque o sangue de Cristo mostra um novo caminho diante de Deus, onde nós podemos estar diante do Pai. Mas a falta de intimidade quer dizer que eu estou esperando os outros fazerem por mim, como era na antiga aliança. A nova aliança feita com o sangue de Cristo, um novo sacerdote nos dá um novo caminho. Então quer dizer que eu não posso pedir para ninguém orar por mim. Não, você pode e deve pedir para as pessoas orar por você, mas você também tem acesso a Deus. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Você é um representante do Senhor com acesso ao trono de Deus.
Ouça a voz do Espírito. E o versículo nos diz o seguinte ainda: para obediência por fé. A nossa obediência é pelo fato de que nós cremos no Senhor e não por medo do inferno. Tem gente que obedece porque tem medo de ir para o inferno. Uma obediência equivocada. O inferno não foi preparado nem para mim, nem para você. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Você pode ir de atrevido, mas não foi preparado para mim e para você. Certo? Obedeça não porque você tem medo de ir para o inferno, mas porque você ama mais a Deus do que você ama o seu pecado. Obedeça porque você tem mais intimidade com o Senhor do que com o seu pecado. Obedeça porque você dá mais valor ao sangue de Cristo do que ao seu pecado. Obedeça porque você compreendeu que Deus te chamou para ser eterno e o seu pecado te leva à morte, porque a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. Vindo depois disso a condenação e condenação eterna. Depois não há mais chance. O tempo de se arrepender é hoje. O tempo de se encontrar com Deus é hoje. O tempo de ser curado, transformado é hoje. Então é momento de exercitarmos a nossa fé, é hoje. Se eu creio, eu me achego a Deus. Se eu me achego a Deus, eu sou tratado, curado, transformado. Se eu não creio, eu vivo da forma como eu estou, do jeito que o diabo gosta. Eu frequento a igreja e acho que estou salvo, eu leio a Bíblia e acho que estou aprendendo. Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer que Ele existe, que Ele recompensa nós que nos achegamos diante dEle. Nós precisamos entender que Deus nos chama para nos curar, para nos transformar, para nos dar uma nova identidade. O Senhor nos chama para fazermos a diferença nos dias de hoje. Você não é um erro. Você é um sonho de Deus. Deus sonhou com você e te colocou de propósito aonde você está, para você testemunhar a Cristo, para você fazer a diferença na vida daqueles que não conhecem a Deus, para você fazer a diferença na vida daqueles que não servem ao Senhor, para você entender que por fé você deve obedecer ao Senhor e não por medo de ir para o inferno. Se eu tenho fé para crer nisso, que o Senhor morreu a minha morte, que o Senhor perdoa os meus pecados, me dá uma nova identidade, por que eu tenho dificuldade em viver para a glória de Deus? Eu preciso exercitar a minha fé. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você está com medo, se você está com receio, talvez você não tenha ouvido a palavra de Deus. Talvez os seus ouvidos estejam blindados para a palavra de Deus. Talvez o seu pecado esteja te deixando surdo para a palavra de Deus. Porque todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, o seu pecado fica latente no teu coração, fica latente na tua mente e te impede de compreender que Deus quer te libertar. Que há poder em Deus para libertar a tua vida. Te impede de compreender pela fé que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você ouviu um dia que alguém te disse que você é assim, você vai morrer assim, e você tomou isso como verdade. Mas o Espírito Santo que inspirou essa palavra disse que Deus quer fazer de você uma nova criatura. Então não tome isso como verdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre para adorar a Deus, livre para servir a Deus, livre para ouvir a voz do Espírito Santo te conduzindo em uma nova vida. Estamos iguais às pessoas do vídeo que eu falei, fazendo as escolhas erradas. Até quando a gente vai escolher o que nos prejudica? Até quando a gente vai dar o soquinho alegre ali? Ô Senhor, toca aí, mas eu quero pecado. Ô Senhor, obrigado, mas eu escolho o pecado. Ô Senhor, valeu morrer a minha morte, mas eu quero pecado. Ô Senhor, obrigado por derramar seu sangue na cruz, mas eu quero pecado. Ô Senhor, obrigado por morrer, ressuscitar, vencer a morte, descer ao inferno, anunciar a tua vitória sobre aqueles espíritos imundos, mas eu quero o meu pecado, porque eu estou acostumado a comer lixo, porque eu me alimento de lixo, eu me alegro com lixo. Até quando a gente vai escolher o lixo? Até quando a gente vai escolher essa vida mesquinha, mentirosa, hipócrita? Até quando a gente vai ignorar a palavra do Senhor? Até quando a gente vai viver sem fé?
E um detalhe no versículo que, se nós entendermos, deve nos levar a gritar, a pular, a exaltar o nome do Senhor, que nos fala o final do versículo 5 ali, é entre todos os gentios. Eu não sei se você sabe, mas você é gentil. Com exceção de um ou outro que às vezes possa ter o sangue de judeu aí, mas no geral nós somos gentios. E a salvação chegou até nós. Promessa de Deus feita a Eva. Da sua descendência virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Promessa de Deus feita a Abraão. Sai do meio da tua terra, da tua parentela, que eu te farei de você uma grande nação, e através de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Promessas de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós somos os gentios, nós somos aqueles que não faziam parte da aliança, mas a aliança foi mudada, renovada, foi transformada pelo sangue de Cristo para incluir eu e você. Se o seu coração não se enche de alegria com isso, tem algo de errado com você. Se você não tem vontade de louvar, adorar a Deus quando você compreende que Ele escolheu te amar, tem algo de errado com você. Você está vivendo o evangelho equivocado. Parece simples, mas aqui está explicada a nossa salvação, a nossa adoção de filhos pelo Senhor. Nós, os gentios, recebemos a graça de sermos feitos filhos de Deus. Favor imerecido. Deus não precisava, mas Ele escolheu nos amar. Mais uma vez, sinta-se amado, cuidado. Deus quer curar as tuas feridas. Deus quer transformar a tua vida. Mas para isso você precisa permitir que o Espírito Santo comece a lapidar o teu coração, tirando do teu coração tudo aquilo que não agrada a Deus. Tirando da tua vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tirando da tua mente tudo aquilo que não edifica a tua vida, tudo aquilo que não atende a propósitos eternos. Tirando de você tudo aquilo que amaldiçoa a tua vida. Porque se não é bênção, é maldição. O Evangelho chegou até nós, cujo conteúdo é o próprio Cristo. Destina-se a nós, os gentios. Eu e você andávamos perdidos, sem pai, destinados ao inferno. Contudo, o Deus que não se engana, o Deus que não comete erros, o Deus que não está equivocado nunca, manda o seu Filho para resgatar a mim e a você. Aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que venceu a morte, aquele que nos adota como filhos. Hoje você pode dobrar os seus joelhos e falar, Pai, e você estará diante do trono do Criador de todas as coisas. E Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai responder a tua oração. E responder a tua oração não significa que Ele vai atender tudo o que você está pedindo. Significa que Ele vai fazer o que é melhor, porque Ele é Pai e um Pai que é o melhor para os seus filhos. O próprio versículo em Romanos 1:5 nos ensina que o evangelho que chega até nós é para obediência por fé. Obedeça porque você crê em Deus como seu único e suficiente Salvador. Mesmo sendo gentil, mesmo não sendo parte do povo da promessa, escolha crer em Deus. Pois todos que se achegam a Deus precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa, ou seja, que Ele é galardoador dos que o buscam. Meu Deus, essas palavras difíceis, preciso aprender a tirar essas palavras do meio do... procurar uma nova versão. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso devemos ser intencionais em propagar o Evangelho para aqueles que ainda não ouviram. Como vão crer se eles não ouviram? Como a fé deles vai ser aumentada se a igreja está calada? Como essas pessoas serão transformadas pelo Evangelho que cura, que liberta, transforma, se a igreja de Cristo, que porta o Evangelho, que tem o Evangelho, que deve ser testemunha do Evangelho, está calada? Como nós vamos esperar mudanças nos outros se nós não mudamos para a glória de Deus? Como? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas a todo aquele que crê, prova a sua fé por obediência. Você crê? Obedeça. E o versículo 6 nos diz o seguinte, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo.
esse chamado do Evangelho, esse sacrifício de Cristo tem um propósito. Para que eu e você sejamos de Cristo. Ele não morreu em vão. Ele não morreu para você entregar 10% da sua vida para Ele. Ele não morreu para você entregar 20, 30, 40, 50. Ele se entregou totalmente por você e espera que você se entregue totalmente por Ele. Um evangelho que mostra que nós devemos entregar o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, o nosso pensar para a glória de Deus. Ah, mas então eu não vivo mais. Vive para a glória de Deus. Você passa a amar o que Deus ama. Você passa a se preocupar com o que preocupa o coração de Deus. Você passa a entender propósitos eternos. Você deixa o amor da carne e passa a ter o amor divino. Você passa a enxergar com outros olhos. O desejo não mais conduz a tua vida, mas o amor de Cristo, o amor do Pai, o amor do Espírito Santo é o que está latente em você. Então você olha e não vê um pedaço de carne, mas você vê um irmão e uma irmã em Cristo. Não alguém de que você pode obter lucro, vantagem, seja financeira, seja sexual, seja qualquer tipo de vantagem que você almeja. Você vê alguém que vai viver eternamente do teu lado diante de Deus. Então você honra essa pessoa. Um princípio que a igreja de Cristo tem esquecido é honrar aqueles que estão ao nosso lado. Honrar pai, honrar mãe, honrar marido, honrar esposa, honrar primo, prima, tio, tia. Honrar os irmãos em Cristo. Princípio de honra. Você foi chamado para ser escravo. Você não foi chamado para ser escravo da sua família, mas para servir a Deus na sua família. Você não foi chamado para ser escravo do seu trabalho, mas para servir a Deus no seu trabalho. Você não foi chamado para ser escravo da religião, pois a religião que escraviza é falsa, mas para servir a Deus através de uma denominação séria, que busca explanar o verdadeiro evangelho, que busca apresentar Cristo para você, que busca que você tenha uma nova vida, uma nova realidade diante de Deus, que mostra para você que você é um pecador miserável e que sem Cristo você nada pode. Não se apegue a placas de igreja, se apegue ao Evangelho que cura, liberta, transforma. Se apegue a Cristo que morreu a tua morte. Se apegue ao Espírito Santo que está sobre a tua vida. Se apegue a Deus que te amou ao ponto de permitir que o Filho dele morresse a tua morte. Somos e fomos chamados para sermos de Cristo. Ele é o dono de nossas vidas, chamados por Cristo e para Cristo. Chega de escolher a opção errada. Quando temos essa opção todos os dias de nossas vidas, não deve ser preciso que o Senhor pese a mão sobre mim e sobre você, para que nós possamos começar a escolher de forma correta. Mas se preciso for, se você continuar no erro, se você continuar no pecado, Deus vai pesar a mão sobre você, para que você volte o seu coração para Ele. Deus vai pesar a mão sobre você com uma doença, com um problema financeiro. Deus vai pesar. Ele não quer. Mas Ele vai. É mais fácil obedecer por fé do que porque o Senhor está pesando a mão sobre nós. Que Jesus, o nosso intercessor junto a Deus, apresente as nossas demandas diante do Pai e nos ajude em nossas escolhas, dia a dia. Que possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo guiando as nossas vidas. Chega de desculpa, somos chamadas para sermos servos do Deus Altíssimo. Estamos perdendo tempo com aquilo que não agrada a Deus, que não edifica o meu próximo, com aquilo que não acrescenta nada para os dias de hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe e nos conduza a uma vida que atenda aos propósitos dEle. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a nossa vida, o nosso coração diante do Teu altar, Pai. E pedimos, Senhor, nos cura, Senhor, de toda a imundície do pecado, de toda a mentira, de toda lascívia, de tudo aquilo que te desagrada, ó Pai, em nome de Jesus, faz de nós novas criaturas, ó Deus. Senhor, tira todos os resquícios do império das trevas que estão sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nos torna limpo, nos dá novas vestes de louvor, vestes de adoração, vestes, Senhor, de uma vida de oração, de uma vida que atende aos Teus propósitos, ó Deus, em nome de Jesus. Nos reveste com Teu Espírito Santo, ó Pai. Deixa os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, deixa a nossa vida e o nosso coração sensível ao Teu direcionamento, ó Deus, que possamos responder em amor o Senhor que nos amou primeiro, ó Pai. Oh Deus, perdão pelas vezes que erramos, que escolhemos o pecado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Sem a Tua ajuda nós vamos falhar, ó Pai.
Sem a direção do Teu Espírito, nós vamos cair de novo, Senhor. Mas nós sabemos que no nome de Jesus há poder para sermos livres, há poder para ser novas criaturas, ó Pai. Há poder, Senhor, para sermos transformados. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nos acode, Deus. Nos socorre, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor. Ouve a nossa oração. Ouve a nossa súplica, ó Pai. Senhor, cuida daqueles que estão doentes, Senhor, que não estão aqui nesta noite. Pai, nós apresentamos todos os pedidos dessa caixa de oração, Senhor, que o Senhor esteja realizando o melhor, a Tua vontade sobre cada pedido, Pai. Nós apresentamos, Senhor, o nosso caderno de oração, aqueles que ainda não conhecem a Ti, Senhor, que venham ser tocados pelo Teu Espírito Santo, transformados, ó Pai, porque vem Cristo em nós, ó Deus. Que a nossa vida Te testemunhe, Pai, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, a tua vida e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, antes do louvor que louva vir aqui, não se esqueça de passar ali fora e olhar. Tem o trabalho das nossas crianças ali. Como é que chama? Universo? Não, a criação louva a Deus, é isso? Os animais na Bíblia. Então, na última revista, tá? O que eles estudaram, que as professoras apresentaram para eles na última revista. Não pensem que eles são tirados daqui apenas para serem distraídos enquanto estão lá embaixo. As professoras estão incutindo valores eternos na vida dos nossos filhos. Tem um material próprio para isso. Eles são ensinados de forma mais lúdica, de forma mais direcionada à idade deles, mas eles também estão cultuando ao Senhor. Então não deixa de passar ali, de olhar, e se a criança estiver do lado, parabeniza ela. Ficou bonito. Eles fizeram o melhor dentro da possibilidade deles, dentro da idade deles, para a glória de Deus. Então seja você aquele que incentiva essas crianças a andarem nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos adorar a Deus? Irmãos, aqueles que pegaram a revista, por favor, queiram acertar com Daniele, revista? Com a Daniele? E quem ainda não pegou a revista está com ela, ok? Deus abençoe. Não se esqueça de acertar, está no meu cartão. Deus abençoe. Som, ei, som. Amém, amém. E... Esse louvor é um louvor muito antigo, porém atual, porque todas as coisas do Senhor se renovam, né? Tudo que vem dele é renovado. E que façamos dele uma oração. O Hudson vai lembrar dele. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos são
enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Deus abençoe, irmãos. Uma ótima semana a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Desliga o ventilador, irmão, do ventilador.